Você acredita que conhece toda a verdade sobre os anjos? Então responda, o que aconteceu com as mulheres que se uniram aos filhos de Deus antes do dilúvio? A Escritura sussurra nomes esquecidos. O livro de Enoque ousa contá-los, mas a justiça do céu, essa foi selada a 7 chaves. O arcanjo Miguel desceu não apenas com espada, mas com sentença, e as esposas dos vigilantes jamais voltaram a ser mulheres comuns. Algumas foram dissolvidas em luz, outras seladas entre mundos. Mas o mais assustador, elas deixaram descendência. E se o mistério dessas uniões proibidas ainda estiver presente entre nós, prepare-se. Neste vídeo, você vai mergulhar em revelações milenares sobre as alianças proibidas entre céu e terra, o julgamento oculto de Miguel e o impacto invisível dessas linhagens até hoje. Fique até o final. Esta verdade pode transformar tudo o que você entende sobre fé e realidade. Bem-vindo ao canal Histórias do Sagrado. Se essa verdade toca seu espírito, curta, inscreva-se e compartilhe, leve a palavra adiante. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Gênesis 6:2. Esta passagem, frequentemente ignorada ou suavizada nas pregações comuns, é na verdade um portal para um dos maiores mistérios espirituais já registrados nas Escrituras. Nela se entrelaçam desejo, transgressão e um tipo de união que jamais deveria ter existido. Mas quem eram esses filhos de Deus? E por que tomaram mulheres humanas como esposas? Durante séculos, a identidade dessas figuras permaneceu envolta em véus. Alguns sustentaram que eram descendentes piedosos de Sete, outros disseram que eram reis ou juízes antigos. Mas a leitura mais antiga, mais temida e mais coerente com a tradição é que eles eram anjos, seres celestes, espíritos criados para contemplar a face de Deus e que, por um instante de fascínio, desviaram o olhar. No hebraico original, a expressão usada em Gênesis 6 é Bene Elohim, literalmente filhos de Deus. Essa mesma designação aparece no livro de Jó, referindo-se inequivocamente a seres celestiais. Num dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor. Pelo Jó 1:6. Isso não é linguagem metafórica, é revelação sutil. O texto sagrado não diz que os anjos foram enviados para se casar com humanas. Pelo contrário, foi um ato de desobediência, de queda deliberada. E o que teria provocado essa transgressão? O texto sagrado fala da beleza das filhas dos homens, uma beleza que não era apenas física, mas carregada de um mistério existencial. Havia algo nas mulheres humanas, na sua fragilidade, na sua alma temporal, que fascinou os vigilantes, também chamados Grigori. Esses anjos eram designados para observar a terra, vigiar os seres humanos, proteger os desígnios divinos à distância. Mas a distância se encurtou, o olhar se prolongou, e o fascínio deu lugar ao desejo. Assim nasceu o primeiro escândalo celeste, uma queda diferente da de Lúcifer, porque não nasceu do orgulho de ser como Deus, mas da vontade de se unir àquilo que era da terra. Uma inversão, um casamento impossível. E segundo o livro de Enoque, 200 anjos liderados por um espírito chamado Senjasa desceram ao monte Hermon, onde firmaram um juramento sombrio, que todos seriam cúmplices na transgressão, e se um só voltasse atrás, todos sofreriam a mesma condenação. A partir desse pacto, começou uma das histórias mais trágicas e escondidas da Bíblia. Não apenas pela rebelião dos anjos, mas pelo destino das mulheres envolvidas. O texto canônico diz apenas que nasceram gigantes, homens de renome. Mas o que aconteceu com as mães desses gigantes? Que fim levaram as esposas dos vigilantes? A tradição guarda silêncio. Mas é um silêncio inquieto, como uma porta trancada com ecos de dentro.
Por que a Escritura calou sobre elas? Porque talvez suas histórias sejam espelhos de uma dor que o céu preferiu cobrir com véus. Ou talvez porque o julgamento sobre elas foi tão intenso, tão definitivo, que nos falta pureza para entendê-lo. Santo Agostinho, refletindo sobre os anjos caídos, escreveu: o pecado de uma natureza superior é mais grave que o da inferior, porque vem de mais alto. Mas e quando a natureza superior arrasta a inferior consigo? O que nasce dessa mistura? O livro de Enoque afirma que essas mulheres foram seduzidas com promessas de poder, de conhecimento, de segredos que só os céus conheciam. Em troca, geraram seres fora da ordem divina, criaturas de grande força e grande ruína. E então, algo mudou nos céus. O silêncio foi rompido, porque acima dos vigilantes havia vigilância maior, e o nome desse vigia era Miguel. Mas, se os filhos de Deus desceram, quem os enfrentou nas alturas? Há livros que foram selados, e há livros que foram esquecidos. O livro de Enoque pertence a ambos. Embora não esteja entre os textos canônicos da maioria das Bíblias ocidentais, este antigo escrito é citado diretamente por São Judas em sua epístola, o que confirma seu valor dentro da tradição cristã primitiva. Eis que veio o Senhor entre milhares de seus santos para julgar a todos, escreve Judas, ecoando palavra por palavra, Enoque 1:9. Ou seja, o texto era conhecido, reverenciado e considerado portador de revelações espirituais profundas. E o que Enoque viu, poucos ousam narrar. Segundo o livro, os anjos que caíram, conhecidos como vigilantes ou Grigori, eram 200 ao todo. Eles habitavam os céus mais próximos da criação, observando a terra, zelando pelos primeiros passos da humanidade. Mas não bastava ver, o olhar que não se consagra se corrompe. E o que começou como vigília tornou-se desejo. No Monte Hermon, onde as estrelas pareciam tocar a terra, os vigilantes selaram entre si um pacto. Era um compromisso de condenação. Se um só recuasse, todos seriam amaldiçoados. Esse juramento não era simbólico, era espiritual, e o céu tremeu. Liderados por Senjasa e Azazel, os anjos desceram não apenas para tomar esposas humanas, mas para introduzir na criação uma série de conhecimentos que não pertenciam ao tempo do homem. Azazel ensinou os segredos das armas de guerra. Outros ensinaram encantamentos, astrologia, seduções, ervas mágicas. O mundo que era para ser cultivado na inocência foi apressado por saberes proibidos. O que parecia avanço era corrupção. E as mulheres? O texto de Enoque as menciona, mas sempre de forma envolta em consequência. Elas conceberam dos anjos, geraram os nefilins, gigantes de fome insaciável, que devastaram a terra, beberam sangue, comeram carne viva. E quando já não havia mais o que consumir, voltaram-se contra os próprios humanos. A violência cresceu tanto que a criação gemeu. O céu ouviu. Mas não foi Deus quem se moveu primeiro. Foi um dos seus príncipes. Enoque escreve que os santos anjos clamaram diante do Senhor: Tu que conheces todas as coisas, vê o que Azazel fez, ensinando injustiça na terra. Eis que as mulheres geraram gigantes, e os homens estão morrendo. Que seja feita justiça, e Deus ouviu. Foi então que Miguel, o arcanjo, foi chamado para executar a sentença. Mas antes da espada, veio a palavra. Enoque, o homem justo, foi levado aos céus para proclamar aos anjos caídos a condenação eterna. Uma sentença que nem mesmo eles, em sua natureza gloriosa, poderiam evitar. O abismo seria sua prisão, a memória, sua dor. Mas o que poucos sabem, e que a tradição oculta com zelo, é que o julgamento não foi só para os anjos. Também houve juízo para aquelas que se uniram a eles. O silêncio da Escritura sobre essas mulheres talvez seja, em si,
uma forma de misericórdia. Mas as constelações carregam seus nomes, e certos espíritos, segundo místicos antigos, ainda vagueiam entre dimensões, buscando paz. Porque Miguel desceu com fúria? Porque aquilo que era puro havia sido tocado por mãos impuras. Porque a fronteira entre o divino e o terreno havia sido violada. Porque o céu, mesmo paciente, não é conivente com a desordem. E se os anjos caíram por amar, o que restou das que foram amadas por eles? Não foi por acaso que elas subiram os caminhos do Monte Hermon. Como mariposas guiadas por uma luz que não compreendiam, caminharam até os vales escondidos onde os vigilantes aguardavam. Algumas tradições afirmam que suas almas foram atraídas por um chamado espiritual que invadia os sonhos. Outras que já estavam marcadas antes mesmo de nascerem. Eram mulheres de beleza singular, não apenas no corpo, mas no espírito. Seus nomes ecoam em antigas lendas: Istahar, Naama, Agrat, Batmat, figuras femininas que aparecem em manuscritos aramaicos e visões rabínicas, ligadas ao desejo e ao caos, à sedução e ao lamento. Mas não eram demônias, eram humanas. A Escritura diz: naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e estas lhes deram filhos. Gênesis 6:4. Esses filhos eram os Nefilins, mas a Bíblia apenas toca a superfície. O livro de Enoque revela que os Nefilins tinham tamanho colossal, fome insaciável e poder espiritual fora da ordem natural. Eles não foram apenas uma geração de titãs. Eram sinais da ruptura entre céu e terra, e foram gerados em úteros humanos. As esposas dos vigilantes não deram apenas seus corpos. Elas receberam no mais íntimo a semente de uma natureza que não era da terra. E essa mistura de espírito angélico com carne mortal criou algo que os céus jamais haviam contemplado. Algo que não era inteiramente homem, nem anjo. Os Nefilins são descritos como grandes e poderosos, que consumiam tudo o que o homem possuía. Enoque 7. Quando o alimento acabou, voltaram-se contra os homens, e depois uns contra os outros. As mães assistiam à destruição provocada por seus filhos com um misto de terror e êxtase, porque o sangue dos Nefilins trazia dons sobrenaturais. Alguns falavam todas as línguas, outros comandavam os elementos. Seus olhos viam dimensões ocultas, e essas capacidades também floresciam, em parte nas suas mães. Por isso, dizem certos místicos, algumas dessas mulheres foram posteriormente associadas a constelações e arquétipos de sabedoria mística ou sedução espiritual. Seus nomes migraram para os céus, não como honra, mas como selo de julgamento. Istahar, por exemplo, é mencionada em antigos textos judaicos como a única que resistiu à sedução total. Teria sido poupada por Miguel e transformada numa estrela. Mas as outras foram deixadas entre os mundos. Nem todas morreram no dilúvio. Algumas teriam sido ocultadas, seladas, dispersas entre as tribos da terra. Dizem que as linhagens femininas, que carregam dons psíquicos inexplicáveis, sonhos proféticos ou intuições sobrenaturais, podem ser ecos desse sangue antigo. Mas isso não é tudo. A dor dessas mulheres não terminou com o nascimento dos Nefilins. Muitas viram seus filhos caírem sob a espada do arcanjo. Outras enlouqueceram, amaldiçoadas por participarem de uma união contra a vontade de Deus. Porque o pecado dos anjos era de desobediência, mas o pecado das mulheres era de entrega àquilo que não era para ser amado. Ao unirem-se aos vigilantes, romperam um limite espiritual que nem mesmo os patriarcas ousaram cruzar. E Deus não esqueceu disso. O julgamento viria, não apenas sobre os anjos, mas sobre toda a terra. Mas e se o maior erro dos anjos não tivesse sido amar, e sim ensinar aquilo que jamais deveria ser revelado?
quando os anjos tocaram a terra, não trouxeram apenas desejo, trouxeram ciência. Azazel, um dos líderes dos vigilantes, ensinou aos homens a forjar espadas, moldar armaduras, construir espelhos, adornar o rosto com cosméticos e extrair metais da terra. O conhecimento que deveria servir ao culto divino foi distorcido em vaidade, luxúria e guerra. As mulheres começaram a adornar os olhos com tintas, como se tentassem imitar o brilho dos próprios anjos. Os homens, embriagados com novas técnicas de poder, começaram a dominar e destruir com ferramentas que nunca deveriam ter existido. O texto de Enoque é claro: e os homens pereceram e clamaram, e sua voz subiu ao céu. Enoque 8:4. A sabedoria sagrada havia sido entregue à carne. Baraquel ensinou astrologia. Cocabel, os sinais das estrelas. Penemui, a arte de escrever e interpretar os segredos. Gadriel revelou encantamentos e venenos. Era como se a criação estivesse sendo apressada por mãos impacientes. A harmonia do Éden, que deveria ser lenta, orgânica, sagrada, foi corrompida por um avanço que carregava a marca da rebelião. E esse saber não podia ser desensinado. As mulheres, especialmente, foram profundamente afetadas por essas revelações. Aprenderam a controlar forças naturais, a manipular o desejo, a observar os ciclos da lua com intenção mística. Algumas usaram esses dons para o bem, outras para subjugar e dominar. A fronteira entre sabedoria e feitiçaria se tornou tênue, e a terra contaminada. O livro de Enoque registra que os arcanjos clamaram a Deus por justiça. Miguel, Rafael, Gabriel e Uriel se ergueram como sentinelas da ordem celestial. Miguel, o primeiro entre os príncipes, foi o encarregado de agir com espada de luz contra a corrupção que se espalhava. Mas antes da sentença, houve lamento. O Senhor disse: destrói toda a perversidade da face da terra e ensina a Noé como escapar, pois um dilúvio virá. Deus, que tudo vê, decretou o fim. Mas a raiz do problema já estava plantada na alma humana. A ganância pelo saber proibido cresceria mesmo após o dilúvio. O fruto do conhecimento, uma vez colhido, nunca retorna ao galho. E quanto aos anjos, foram reunidos e amarrados, condenados a ver seus filhos se destruírem, presos em abismos tenebrosos até o grande dia do julgamento. Azazel foi lançado no deserto, coberto de pedras afiadas. Outros foram enterrados em trevas. Mas a memória do que ensinaram não se apagou. Cada império que surgiu depois, cada civilização fascinada por astrologia, armas, feitiçaria ou divinação, carregava ecos daquele saber antigo. E quanto às mulheres? Algumas foram tomadas pela loucura. Outras perderam os dons, mas mantiveram a herança espiritual. Segundo certas tradições apócrifas, há linhagens que até hoje possuem uma sensibilidade diferente. Pressentem, sonham, tocam dimensões que não compreendem e às vezes pagam um preço silencioso por isso. A punição não foi apenas um castigo, foi uma purificação, porque onde o sagrado é violado, a justiça precisa restaurar. Mas o que mais assombrou os anjos não foi a prisão, foi o silêncio. Porque quando Deus silencia, até os céus tremem. Mas e se a espada de Miguel não tivesse cortado apenas os corpos, mas também o tempo, selando certas verdades até os últimos dias? Ele não desceu com ira, mas com ordem. Miguel não é um guerreiro descontrolado. Ele é a espada consciente da justiça divina. Quando o trono do Altíssimo emitiu o decreto, foi a Miguel que Deus confiou a missão mais difícil: executar juízo sobre criaturas que, embora caídas, ainda eram feitas de luz. Os vigilantes não eram demônios, ainda conservavam parte de sua glória. Por isso, o julgamento foi mais solene que violento. O livro de Enoque relata que Miguel foi enviado para prender Senjasa, o líder do motim.
Era ele quem havia inflamado os corações dos anjos com o desejo pelas filhas dos homens. Seu nome significa aquele que vê o nome, uma alusão ao mistério de Deus. Miguel, por sua vez, significa quem como Deus. E essa pergunta era, na verdade, a sentença. Miguel encontrou Senjasa no topo do Monte Hermon, agora transformado num altar profanado. Os céus escureceram, não por nuvens, mas por vergonha. Dizem que nem mesmo os astros quiseram testemunhar aquela cena. Senjasa caiu de joelhos, mas Miguel não hesitou, porque o amor que obedece é mais forte do que a compaixão que transgride. A Escritura afirma, e houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos. Apocalipse 12, 7. Mas essa guerra não se limita aos últimos tempos. Ela ecoa em cada intervenção que Deus realiza na história. Na queda dos vigilantes, Miguel não apenas puniu, ele restaurou a ordem do cosmos. Cada anjo foi julgado conforme seu pecado. Azazel, o mais corrompido, foi entregue a Rafael. Mas foi Miguel quem liderou a prisão dos que haviam ensinado o saber profano. Ele desceu com correntes feitas de verbo divino, e onde sua presença tocava o solo, a terra estremecia. Uma tradição antiga diz que Miguel não precisava levantar a espada. Sua própria presença era um juízo. A luz que emanava dele expunha o pecado como uma ferida aberta. Os nefilins, filhos dos anjos, observaram a queda de seus pais com fúria. Tentaram resistir, mas suas forças minguaram. Muitos foram destruídos pelas mãos uns dos outros. Outros foram engolidos pela terra. Seus clamores subiram aos céus. Mas Deus não respondeu, porque aquele era o tempo da justiça, não da misericórdia. E as mulheres? Miguel olhou para elas, não com ódio, mas com pesar. Algumas estavam em transe, outras em pranto. Muitas não compreendiam o que haviam feito. Elas não tinham poder para enfrentar seres celestes, mas haviam dito sim. E esse sim ecoou como uma aliança contra a vontade de Deus. Segundo uma tradição esotérica hebraica, Miguel intercedeu por algumas. Suplicou que fossem poupadas. Starrar, por exemplo, foi elevada aos céus e colocada entre as estrelas. Mas a maioria desapareceu. Não mortas, não salvas, apenas retiradas do tempo, como páginas arrancadas de um livro sagrado. O que Miguel selou naquela era só será revelado no fim dos tempos, porque há palavras que só podem ser ditas quando os ouvidos estiverem prontos. E até lá, o silêncio de Miguel continua a falar. Mas como exatamente a justiça angelical se manifestou sobre a terra? E o que isso diz sobre o juízo que ainda virá? A justiça celestial não desce como um raio. Ela paira. E quando toca, transforma tudo. Miguel não apenas prendeu os anjos caídos. Ele interrompeu uma história. A intervenção foi direta, mas não ruidosa. Onde antes havia sedução e ciência proibida, agora se abria o vazio da separação. Os anjos, que por séculos haviam tocado a terra como amantes e mestres, foram arrancados com uma precisão que só a luz pode executar. Os textos antigos dizem que a terra gemeu, que os rios secaram por um instante, que os montes se curvaram. Os filhos dos vigilantes, os nefilins, não compreenderam o que acontecia. A força que tinham, herança de uma união ilegítima, agora os enfraquecia. Era como se a própria criação começasse a rejeitá-los. Miguel, como portador do decreto divino, não destruiu apenas corpos, mas desfez pactos. Os votos feitos no Monte Hermon, o juramento dos 200, foram quebrados pela palavra de Deus. As maldições que selavam o acordo entre os anjos caídos foram recolhidas ao abismo. O que era eterno passou a ter prazo, e o tempo agora era de espera pelo julgamento final. Os antigos hebreus diziam que onde Miguel pisa, o mal se desfaz. E por onde ele passou, os nomes foram apagados.
como se Deus tivesse decidido reescrever certas partes da história. Nomes de mulheres, de filhos, de cidades, tudo o que fora contaminado pela união proibida. Mas não apenas isso. Miguel selou portais. Há registros simbólicos que falam de portais entre mundos, frestas espirituais abertas pelos conhecimentos dados pelos anjos. O olhar dos vigilantes havia despertado forças que a humanidade não sabia conter. Por isso, Miguel não lutou apenas com espadas. Ele lutou com selos. Selos que fecham, vedam, escondem. E há quem diga que muitos desses selos ainda estão em vigor, que certos lugares carregam a cicatriz dessa guerra invisível. E que alguns saberes, mesmo hoje, ainda tentam romper essas barreiras, por curiosidade, por poder ou por ignorância. Mas Miguel permanece. Onde há fidelidade, ele guarda. Onde há violação, ele combate. Mas se os anjos foram presos e seus filhos aniquilados, o que ficou? Que marcas restaram dessa queda no coração da humanidade? Nem todo julgamento termina em esquecimento. Alguns deixam ecos. Quando Miguel lançou os anjos nas profundezas, não os extinguiu. Eles foram aprisionados em cadeias eternas, sob trevas, até o juízo do grande dia, como escreve São Judas em sua epístola, Judas 1:6. Essa prisão não era apenas geográfica, era ontológica. Eles foram afastados da luz, do verbo, do som da adoração eterna. Mas o que fizeram permaneceu. O legado dos anjos caídos não foi só físico, foi espiritual. As sementes que plantaram, o saber corrompido, o fascínio pelo oculto, a vaidade espiritual, continuaram germinando ao longo dos séculos. Cada civilização que se ergueu sobre conhecimentos proibidos, cada império guiado por astrologia, feitiçaria ou culto aos astros, repetia sem saber os erros dos dias de Enoque. O pecado dos vigilantes deixou um rastro invisível. Há linhagens que carregam sensibilidades espirituais atípicas, não são culpadas por isso, mas têm sede de respostas que o mundo não consegue dar. Sentem, pressentem, ouvem, e se não forem guardadas pela fé verdadeira, podem ser seduzidas pelos mesmos ecos que enganaram as primeiras mulheres. As esposas dos anjos, embora desaparecidas da narrativa bíblica direta, não foram esquecidas na tradição mística. Algumas teriam sido conduzidas ao esquecimento, para que suas histórias não provocassem novas quedas. Outras foram dispersas pelo mundo, seus dons diluídos na carne dos povos. E há quem diga que certas mulheres hoje carregam em si uma memória espiritual, uma herança que só pode ser purificada pelo sangue do Cordeiro. Miguel permanece vigilante. Sua espada não repousa. Ele protege os altares, ele fecha as portas. E onde há invocação santa, ele se faz presente. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. Daniel 12:1. Essa promessa ainda vigora, porque a batalha não terminou. Vivemos num tempo onde os velhos saberes estão voltando à superfície. Livros antigos, práticas ancestrais, espiritualidades desviadas. A herança dos vigilantes tenta mais uma vez infiltrar-se nos corações. Mas agora temos a cruz, temos os sacramentos e temos Miguel, o defensor da fidelidade. Mas como viver essa vigilância hoje? Como reconhecer os ecos do engano, sem perder o sagrado da alma? Nem todo combate se vence com força. Alguns exigem silêncio, jejum e pureza. A história dos anjos caídos e das mulheres humanas não é apenas um relato de tragédia cósmica, é também um espelho. Porque hoje, como naquela era remota, há forças que buscam seduzir a alma com promessas de conhecimento, poder ou transcendência. Mas sem cruz, sem obediência, sem Deus. O que foi que atraiu os vigilantes? A beleza, a liberdade, o mistério feminino. E o que atraiu as mulheres? A promessa de algo além do humano,
O desejo, em ambos os lados, foi o ponto de entrada do erro. É por isso que a vigilância espiritual é tão urgente. Vivemos rodeados por vozes que oferecem luz, mas desviam da verdade. Oferecem cura, mas sem arrependimento. Oferecem sabedoria, mas sem a cruz de Cristo. Miguel, como símbolo da fidelidade absoluta, nos ensina que toda revelação que não brota do coração de Deus é engano. E há dons legítimos, que só florescem na obediência. Algumas mulheres carregam sensibilidades espirituais profundas, mas se não forem entregues ao Espírito Santo, se tornam terreno fértil para o mesmo tipo de sedução que corrompeu Estahar, Naama, Agrat. Por isso, vigiar é amar, e amar é proteger. A cada oração sincera, Miguel está perto. A cada confissão, as correntes do passado se quebram. A cada Eucaristia bem comungada, a linhagem santa em nós se fortalece. Porque a justiça de Deus não é apenas correção, é purificação. Combatei o bom combate da fé. 1 Timóteo 6:12. Essas palavras de São Paulo soam como um eco da espada de Miguel. E o combate começa onde ninguém vê, no pensamento, no desejo, na intenção. Se esta mensagem despertou em você sede de santidade, então Miguel já está em batalha por sua alma. Comente abaixo: Miguel, sela minha alma na fidelidade. E se você sentiu o peso e a luz dessa história, compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer os mistérios esquecidos da fé. Inscreva-se no canal Histórias do Sagrado, ative o sino da vigília espiritual e ajude esta revelação a chegar mais longe. Porque há batalhas que só vencemos quando ouvimos histórias que o mundo tentou apagar.